Parágrafo primeiro. As sanções serão aplicadas fundamentalmente, né? Ou seja, as sanções. Professor, quais as sanções? É que nós acabamos de ver. As sanções aqui, ó, do inciso 1, que é a multa, e do inciso 2, que é a publicação. Tá? A publicação extraordinária. Olha aí. Extraordinária. Ou seja, né, a administração pública deverá fundamentar essas decisões. Então, é um ato aí fundamentado. Aí, né? Ok, professor, vamos lá. Né? Isolada ou cumulativamente. Ou seja, ele pode aplicar somente a multa, somente a publicação ou as duas, né? Ou uma ou outra, né? Ok. De acordo com as peculiaridades do caso concreto. Ou seja, a autoridade vai ter que analisar caso a caso, né? E com a gravidade da natureza das infrações. Então, ele vai ter que analisar todo esse contexto para aplicar essa sanção administrativa. Nós temos multa ou publicação extraordinária. Importante nesse texto aqui que é o seguinte, serão aplicadas fundamentalmente, né, isolada ou cumulativamente, tá? Isolada ou cumulativamente. Bacana. Professor, então não tem uma regra fixa? Não tem uma regra fixa. A autoridade competente vai analisar as peculiaridades do caso e a gravidade e natureza das infrações. Parágrafo 2º, vem comigo aqui. A aplicação das sanções previstas neste artigo, são duas, multa e publicação extraordinária, será precedida de manifestação jurídica elaborada pela advocacia pública ou pelo órgão de assistência jurídica ou equivalente do ente público, né? Então, olha aí, um freio, né? Um controle aí de legalidade da aplicação dessas sanções administrativas, né? Então, o que diz? Olha, a autoridade competente, tá? Ele tem, primeiro, para aplicar essas penalidades, né? Essas sanções, a multa ou a publicação, ela tem que fundamentar o seu ato. Claro, com base no caso concreto, a gravidade e natureza. E diz mais o legislador, olha, você vai ter que ter o quê? Uma manifestação, ou seja, um parecer da advocacia pública ou órgão de assistência jurídica, ou seja, Procuradoria-Geral do Estado, Procuradoria-Geral do Município e assim por diante. Então, tem que ter uma manifestação técnica da aplicação dessa sanção. Vai ter que ter um parecer. Muito bom isso, né? Ok. Parágrafo 3º, vem comigo. A aplicação das sanções previstas neste artigo não exclui em qualquer hipótese, olha só que o legislador deixou claro, em qualquer hipótese, a obrigação de obrigação de reparação integral do dano causado, né? Ou seja, né? Então são duas coisas distintas aqui, né? Ou seja, ele vai, olha só, administrativamente, né? Você poderá receber a sanção, tá? A sanção, que são duas sanções que poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, que é a multa, né? Ou a publicação, ok, professor, fechou, né? Só para você ter aí, e a reparação do dano. Tá? Ou seja, o examinador pode querer confundir você, dizendo que o cara já foi multado de 20% do seu faturamento bruto, né? E aí, professor? E aí não vai ser excluído, não vai se esquivar aí da reparação integral do dano causado. São dois processos diferentes, né? Fechou, vamos lá, continuando aqui, né? Parágrafo 4º. Na hipótese do inciso 1. Professor, qual que é a hipótese do inciso 1 do artigo 6º? É a multa, né? Trouxe parâmetros para a multa. Olha só. Caso não seja possível utilizar o critério do faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de R$ 6.000 a R$ 60 milhões, né? Olha aí um parâmetro aí subsidiário, né? Se não for
possível você utilizar o critério do faturamento, então ele estipulou aí a multa de 6 mil a 60 milhões de reais. Aí eu chamo a atenção de vocês para vocês darem uma olhada lá no decreto 8.420 de 2005, lá tem um capítulo específico que fala da multa, então inclusive ele coloca a faixa de 10 milhões a tantos milhões, em determinadas situações ele faz as faixas aí desse decreto, né? Vamos lá, parágrafo 5º, o que diz o parágrafo 5º? O parágrafo 5º traz o quê? Os parâmetros da publicação extraordinária. Essa publicação extraordinária, eu digo para vocês que aí eu me considero um operador do direito administrativo, ela é única, né? Eu desconheço no direito administrativo brasileiro uma penalidade, uma sanção administrativa dessa natureza. Publicação extraordinária, né? A publicação extraordinária é uma sanção administrativa. Na prova vai falar que isso aqui vai ser judicial, mas não é, ela é o quê? Administrativa. Vem comigo. Parâmetros para esta publicação extraordinária. A publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá na forma de extrato de sentença. Então vai ser só um extrato da sentença, às expensas da pessoa jurídica, ou seja, quem vai pagar vai ser o réu, né? Ou seja, as expensas da pessoa jurídica. Bacana, professor, né? Em meios de comunicação de grande circulação, olha aí o parâmetro grande circulação, na área da prática da infração e da atuação da pessoa jurídica, ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional, bem como por meio de afixação de edital, pelo prazo mínimo de 30 dias no próprio estabelecimento ou no local do exercício da atividade, de modo visível ao público e no sítio eletrônico da rede mundial de computadores, né? Ou seja, o parágrafo 5º aqui dá parâmetros aqui para a publicação extraordinária. Também, no decreto 8.420, ele traz parâmetros mais precisos para a aplicação dessa sanção aqui, que é a publicação extraordinária. Pronto, né? Bacana. E agora, pessoal, agora o artigo 7º, né? O artigo 7º tem uma importância fundamental, principalmente no ponto da atenuante, que é o próximo slide. Então, o que diz? No direito, né? No direito, tanto no direito administrativo quanto no direito penal, né? O que diz? Né? Tem algumas situações, o juiz, a autoridade que vai julgar o caso, ele vai ter que considerar o quê? Claro, o caso concreto. Além do caso concreto, a autoridade que vai analisar, que vai julgar o caso, o que acontece? Ele vai ter que analisar algumas situações que vão agravar a penalidade ou vai atenuar, amenizar essa penalidade. Claro que a lei anticorrupção aqui trouxe também esse rol taxativo. Vem comigo, artigo 7º. Serão levados em consideração a aplicação das penas, né? Então, primeiro parâmetro, a gravidade da infração. Não, essa infração aqui é de baixíssimo potencial ofensivo. Claro, né, que vai ter uma pena gradativa a isso. Lembre-se na pena de multa, onde o legislador trouxe aí um espaço de aplicação da multa gigantesco, 0,1% a 20%. Então a autoridade vai analisar o quê? A gravidade da infração. É claro, com maior gradação aí da gravidade, maior será a penalidade, né? No caso aqui da multa, que eu disse o exemplo para vocês. 2, vantagem oferida. Ou pretendida pelo infrator. Não houve vantagem oferida pelo agente. Claro, né, vai ser punido, com certeza, até a aplicação da sanção, mas vai ser na medida da vantagem oferida ou pretendida pelo infrator, né? 3, a consumação ou não da infração, né? É o crime consumado aqui, né? Ou tentado, né? Tentativa, então admite-se tentativa, né? Não, realmente aconteceu. Claro, a punição vai ser uma. Não, houve uma tentativa, não houve a consumação. É claro que vai ser menor, né? Vem comigo, o grau de lesão e o perigo da lesão. Né? Do quê? Das ações lá da pessoa jurídica. 5, efeito negativo produzido pela infração também será considerado pela autoridade competente, né? Não do juiz, a autoridade competente, porque aqui na esfera administrativa. 6, situação econômica do infrator. Não, isso aqui é um dos maiores grupos econômicos do Brasil.
maiores grupos econômicos do Brasil, então você não pode aplicar aí uma multa simbólica de R$6.000, né? Você tem que aplicar uma multa condizente com a situação econômica do infrator para realmente ter o efeito da penalidade, né? E agora, eu vou pular do inciso 6º para o inciso 9. Por quê, professor? Porque o 6º e o 7º eu vou falar no slide seguinte, muito importante para a nossa interpretação. 9. O valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com órgão ou entidade pública lesada. Então, esses aí são aí o que deverá ser levado em consideração, né? Professor, o que diz o 7º e o que diz o 7º e o 8º? Vem comigo, né? Esse aqui é um assunto muito importante. Tá? Esse aqui chama-se programa de compliance, né? Um atenuante, né? Vou ler esse cara aqui para vocês e vou voltar no nosso exemplo. 8. A existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade. Auditoria incentiva a denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. Compliance, né? Cumprimento das regras, né? A cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações. Ou seja, se a pessoa jurídica adota esses procedimentos aqui, eu digo para vocês que terá uma regra de atenuante, né? Vai atenuar a pena. Lembra no caso que eu passei para vocês, uma empresa gigante com diretores, com presidente, CEO, lá o gerente dos negócios com o setor público, por conta e risco dele, não seguindo as orientações da empresa, o que acontece? Ele, por conta e risco, ele foi lá e ofereceu vantagem devida para o agente público para fraudar uma licitação. Só que essa empresa é o seguinte, primeiro, vamos colocar o caso, ela não concorda com essa prática, tá? E ela tem políticas claras para combater isso. Essa empresa adota as regras rígidas de cumprimento de leis, compliance. Essa empresa tem um código de ética e realmente tem a gestão do código de ética, né? O que acontece? Ó, tem procedimentos de integridade, tem auditoria, tem canal para denúncias, né? Ouvidoria e assim por diante, e ela, a partir do momento que ela soube dessa situação, ela não concordou e está cooperando, contribuindo para a apuração dessas infrações. Ou seja, o que acontece, né? Neste caso, a pessoa jurídica aí, ela poderá até ser excluída dessas penalidades, né? Dessas sanções, perdão, né? Das sanções aí da multa e da publicação extraordinária. Por quê? Porque ela teve um comportamento proativo. Professor, quais são as atitudes necessárias para que a empresa aí tenha um programa de compliance, né? Aí, muito importante isso, né? Aí, isso aqui é importante, siga as nossas orientações pedagógicas, né? Dá uma olhada lá, ó, no decreto 8.420 de 2015, especificamente nos seus artigos, né? 41, ó, e 42. Lá diz os parâmetros de atitude que essa empresa deverá adotar. Então, isso aqui são regras de compliance, muito importante, uma inovação. Ou seja, isso aqui também para o setor privado é muito importante. Por quê? Porque o setor público já comunica para as empresas de alto nível, que tem uma governança corporativa aí elevadíssima. Olha, você tem que ter determinados comportamentos para ser enquadrado nisso. Tá aí. Agora, falo eu, né? Se eu fosse proprietário aí, o acionista majoritário de uma empresa dessa, você pode ter certeza que eu iria implementar um comitê de compliance aí para adotar essas situações, né? Quem não deve, não teme. Parágrafo único, vem comigo. Os parâmetros de avaliação de mecanismos e procedimentos previstos no inciso 8, que são as regras de compliance do CAP, serão estabelecidas em regulamento do Poder Executivo Federal. Opa, bacana. Então ele está falando, professor, o que tem que ter? Né? O que tem que ter? Aí ele mandou para onde? Para o decreto 8.420. Professor, passa para a gente aqui rapidinho. Vou lá, vou passar para vocês aqui rapidinho. Tá? Só um pouquinho aqui que eu vou passar para vocês aqui rapidinho. Tá? Deixa eu achar esse cara aqui, né? Deixa eu achar esse cara aqui para vocês aqui, vou fazer uma leitura. Estou achando aqui, né? Vamos lá, artigo 41, 42, 18, 20, 22, já estou no slide aqui, 26. Eu digo isso porque depois que eu terminar de gravar essa aula, que é a lei anticorrupção, a gente vai gravar a aula do decreto, né? Vamos lá, artigo 40
41, tá aí. Estou no 42. Olha só o que a empresa tem que ter para se enquadrar nesse programa, né? Comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os conselhos, evidenciando o apoio visível e inequívoco ao programa. Padrões de conduta, código de ética, políticas de procedimentos de integridade, aplicáveis a todos os empregados e administradores, independentemente de cargo, função exercidos, padrões de conduta, código de ética, políticas de integridade estendidas, quando necessário, a terceiros, tais como os fornecedores, prestadores de serviços, agentes intermediários, associados, né? Treinamentos periódicos sobre o programa de integridade, análise periódica de riscos para realizar adaptações necessárias ao programa de integridade, registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as transações da empresa, da pessoa jurídica, controles internos que seguram a pronta elaboração, confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiras da pessoa jurídica, procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos no âmbito de processos licitatórios, né? Independência da estrutura de instância interna, canais de denúncia, medidas disciplinares, em caso de violação do programa de integridade, ou seja, são diversas aqui atitudes, são 16 itens na qual a empresa deverá ter, tá? E estou lendo o quê? O artigo 42, são 42, são 16 comportamentos, atitudes que a empresa tem que ter para se enquadrar nesse inciso que vai ser uma atenuante à pessoa jurídica. Bacana? Ótimo, né? Então tá aí para vocês, né? Professor, estamos estudando o quê? O capítulo 3º. O capítulo 3º fala da responsabilização administrativa. Na responsabilização administrativa, ele diz respeito a duas sanções, multa e a publicação extraordinária. Falamos também, nesse capítulo 3º, o quê? As agravantes e as atenuantes. Chama a atenção do programa de integridade, que é o programa de compliance, estrito cumprimento das regras, né? Professor, responsabilidade administrativa. Se é responsabilidade administrativa, no direito administrativo, eu quero que vocês aí lembrem disso, há necessidade de quê? De um procedimento para a apuração dessas responsabilidades. Então, a apuração dessas responsabilidades, ela vai se dar através de um quê? Um processo administrativo de responsabilização. O par, tá aí. Né? Um par. Professor, muito parecido com o quê? O procedimento administrativo disciplinar. Ele tem o quê? A mesma ideia, né? Então tem um procedimento administrativo de responsabilização. Professor, os detalhes dele. Decreto 8.420 de 2015. Lá tem os detalhes desse negócio. Professor, ideia geral do processo administrativo, né? Então vamos lá, ideia, princípio, antes da gente ler os artigos, você tem que ter esse juízo de valor. Todo processo administrativo, ele inicia com uma instauração. Professor, quem que instaura o processo administrativo? Aquela pessoa que a lei determina que seja competente. Então, toda a instauração do processo administrativo, tanto disciplinar quanto aqui de responsabilização, ela se dá através de uma autoridade competente. E quem que diz que essa pessoa é uma autoridade competente? A própria lei. Né? E aqui tem, vem comigo, a instauração e o julgamento, tá? Instauração e julgamento do processo administrativo para apuração de responsabilidade de pessoa jurídica cabem à autoridade máxima do órgão ou entidade dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Ah, professor, então está claro. Então quem vai fazer essa instauração é a autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos poderes. Bacana. Então está aí para vocês, né? Ok. Professor, então você diz o seguinte, né? Então esse aqui é o quê? A competência para instaurar. Ok. Professor, essa competência para instaurar é somente quando provocado? Não. Que agirá de ofício. O que é ofício? De vontade própria. Eu sou governador, tá? Eu sou presidente do INSS, que é uma autarquia, né? Órgão, entidade dos poderes. No caso, o INSS é um poder aqui executivo, um órgão da administração pública indireto do poder executivo. Então eu fiquei sabendo de certa irregularidade. O que acontece? Eu, já de ofício, eu tenho o poder, a competência para instaurar um par, ou mediante provocação.
Tá? Então vamos lá, o órgão de controle interno do INSS, por exemplo, tá? Do INSS, por exemplo, o que aconteceu? Ele encaminhou para o presidente determinada situação. Por que ele encaminhou? Porque lá o órgão de controle interno não tem essa competência, né? Não tem essa competência. Então o que acontece? Quem tem a competência é a autoridade máxima. Tá aí. Observado o contraditório e a ampla defesa, né? Então está aqui para vocês, né? Ampla defesa, claro, princípio constitucional. Então é o seguinte, regra do processo administrativo, né? Então primeiro, o primeiro passo é a instauração. Tá? Instauração, ela se dá expressamente pela pessoa competente. Ok, tá? Ok. Tá? Na instauração, tá? Há a constituição da comissão designada para o tal fato. Certo? Aí o que acontece? A comissão, ela realiza um documento chamado de relatório, onde ele vai dizer os fatos, as provas, as testemunhas, né? E vai chegar a uma conclusão. O relatório tem que ser conclusivo. E a terceira fase do processo administrativo, no caso aqui vou colocar o par, né, que está bem resumido, é o julgamento. Professor, quem que é responsável pelo julgamento? Normalmente, aliás, né, é aquela pessoa que instaura. Quem instaurou aqui é o órgão, a autoridade máxima de cada órgão. Então, ele vai instaurar e vai julgar. Ele vai julgar com base no relatório da comissão. Então, aqui é a pessoa competente. Olha aí. Pessoa competente. Tá? Pessoa competente para tal. Tá? Então, esse aqui é, né, competente para tal. Então, temos essa situação aqui. Instauração, comissão, que faz o relatório e o julgamento. É claro, né, que aqui a comissão, vamos ter várias fases de instrução aqui com isso, né? Esse detalhe todo aqui, no caso do governo federal, né, o par está no decreto, né, 8.420 de 2015. Professor, preciso ler o decreto? Somente se no seu edital consta, né? Somente se no seu edital consta, né? Então está aqui uma ajuda à memória para vocês, uma visão geral do processo administrativo de responsabilização. É um processo administrativo, aqui específico, que é o par. Então, na sua prova, caiu lá no comando da questão par, é o quê? Processo administrativo de responsabilização. É vinculado aonde? A Lei 12.846, de 2013, que é a Lei de Anticorrupção. Bacana, vamos lá, né? Parágrafo 1º, ele fala da delegação de competência, né? A competência para instauração e julgamento do processo administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica, quem que é competente? Aqui diz, a autoridade máxima, né? Poderá ser delegada. Tá aí, poderá ser delegada. Então, poderá ser delegada, vedada a subdelegação, né? Isso aqui também é elemento novo no direito administrativo. Então, permite a delegação, sendo vedada o quê? A subdelegação. Somente aquela pessoa que recebe essa competência que poderá fazer. Então, pode, isso aqui cai em concurso, pode delegar? Sim, o que não pode é a subdelegação, né? Então, está aí para vocês, poderá ser delegada essa competência aqui, né? Eu, particularmente, não gostei muito dessa decisão. Eu acho que não deveria, né, ser. Mais no caso do governo federal, né? Por exemplo, você põe um presidente da República, né? Ele tem vários ministérios, em cada ministério tem seu rolinho, pode ter certeza, né? Vai tudo para o presidente, então essa deve ter sido a intenção, né? A intenção do legislador aqui em permitir essa subdelegação. Ele vai delegar para quem? Para o ministro, claro, né? E o ministro não poderá subdelegar para o secretário executivo, por exemplo. É uma competência do ministro. Parágrafo 2º, vamos lá, estamos falando do quê? Estamos falando do processo administrativo de responsabilização. Tá? O que acontece? Essa lei aqui, só para vocês entenderem, né? Nós temos a lei 12.846 de 2013. Tá? Este conceito aqui
que eu vou passar para vocês aqui, ela é muito importante, né? Ela serve para diversas leis. Eu tenho que explicar isso para você entender. Então, essa lei aqui, tá? Ela é considerada uma lei nacional. O que significa uma lei nacional? Que todos devem obedecer. Olha, todos devem obedecer. Quem são todos aqui? A União, Estados e os municípios. Cada um desses aqui tem o executivo, o legislativo e o judiciário, né? Aqui também, aqui só tem 2 municípios, né? Professor, o que é lei federal? Lei federal significa dizer que somente a União, né, especificamente o poder executivo, no caso aqui, deverá obedecer. Vem comigo. No âmbito do Poder Executivo Federal. Aí, ó, agora é uma lei federal, ou seja, o dispositivo dessa lei aplica-se somente à União, Poder Executivo. Olha aí, né, a Controladoria Geral da União, a CGU. Aí, então, a CGU, né, então a lei atribuiu, no caso, né, da União, Poder Executivo, quais competências? A competência concorrente. Olha aí, a competência concorrente. Competência concorrente para quem? Instaurar processos administrativos de responsabilização. Professor, no caput deste artigo foi claro. Nós estamos tratando do capítulo que fala do processo administrativo de responsabilização. Lá ele falou, a competência para instaurar e julgar é da autoridade máxima do órgão. Tá aí. Aí lá no parágrafo 1º ele fala, estão colocando aqui do âmbito federal. Então o presidente da República está lá, então ele tem essa competência que a lei assim atribuiu para ele no caput desse artigo. Bingo, tá aí, ok. O presidente da República ele vai o que? Ele delegar, por exemplo, para os seus ministros de Estado. Então, cada ministro passa a ter a competência de quê? De instaurar e julgar os PAR, que é o processo administrativo de responsabilidade. Só que ele falou o seguinte, competência concorrente, ou seja, a CGU também poderá instaurar processos administrativos então ele poderá o quê? Competência concorrente, ó, de responsabilização de pessoas jurídicas, né? Então ele pode fazer o quê? Ele pode, ó, instaurar, ele poderá avocar, né? Como assim avocar, professor? O ministro do Meio Ambiente, ele instaurou um PAR. Pode, porque ele recebeu a delegação de quem? Recebeu a delegação do presidente da República, está lá em ato específico, né? Aí o que aconteceu com ele? Ele instaurou, só que ele não deu prosseguimento. Ou seja, avocar a CGU, por força desse dispositivo, pode trazer esse PAR para o âmbito da CGU, para a CGU conduzir. E a CGU aqui poderá, além disso, avocar os processos instaurados com fundamento dessa lei para o exame de sua regularidade ou para corrigir. Então ele pode avocar, né? Ele pode avocar. Tá? Ele pode avocar. Essa avocar aqui, ele pode, inclusive, avocar, né? Pode instaurar, pode avocar e pode corrigir. Aí. Ele pode corrigir leis, né? Tá aí. Então tá aí para vocês, né? Então isso aqui é a CGU. Ah, professor, e no Estado aqui? No Estado, com certeza vai ter um instrumento interno, uma lei, um decreto, que vai determinar qual vai ser esse órgão que vai ter o quê? A competência concorrente. Então, aqui é a competência concorrente da CGU. Só vale no caso da União. Tá? Professor, como é que vai cair na prova? O cara vai colocar no caput esse artigo para vocês e vai falar no Estado de Mato Grosso, no Estado de São Paulo, no Estado da Bahia, do Rio Grande do Sul, né, no Distrito Federal, por exemplo. Qualquer um desses vai falar o seguinte, a CGU tem a competência concorrente para avocar os processos administrativos de responsabilização do
Distrito Federal, não pode. Não pode. Ah, e da Bahia? Também não pode. De São Paulo? Não pode. Por quê? A competência concorrente é somente para o governo federal, no Poder Executivo Federal. Tá? Então, aqui é o exercício de uma lei federal, né? Específica. É claro que cada ente desse vai ter o quê? Vai ter seu instrumento normativo determinando qual que vai ser o órgão aí que vai exercer essa competência concorrente, né? Normalmente vai ser o quê? Vai ser os órgãos de controle interno, né? Os órgãos de controle interno que vai ter essa competência concorrente. Bacana? Então, eu expliquei aqui o parágrafo 2º, né? Parágrafo 3º, artigo 9º, né? Artigo 9º, aqui já não é um caso de competência concorrente e também não é um caso também de lei federal. Aqui é um caso de lei nacional. Olha só, lá no começo da lei, a gente viu da administração pública, né? Brasileira e estrangeira, né? E estrangeira. De quem é que é a competência para apurar, não é isso? E julgar os ilícitos da administração pública estrangeira, CGU, competem à Controladoria Geral da União, CGU, a apuração e o processo e julgamento, olha aí, apuração, processo e julgamento dos atos ilícitos previstos em lei, praticados contra a administração pública estrangeira. A gente tem um conceito lá atrás, lá no começo da aula, o que vem a ser administração pública estrangeira. Observado o disposto no artigo 4º da Convenção do Combate à Corrupção dos Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, promulgada pelo Decreto 3.678, de 30 de novembro de 2000, né? Um decreto aí de chancela de um tratado internacional. Então, quem que é a CGU. Professor, como que esse assunto pode ser cobrado em prova? Vamos lá, meu querido estado do Mato Grosso, né? Uma empresa brasileira, 100% capital brasileiro, nacional, tá certo? O que ela fez? Ela fez um contrato com a administração pública do Paraguai. Ou seja, a administração pública estrangeira. E ela lá no Paraguai, e a gente vai explicar no final da aula, esse é um conceito de extraterritorialidade, né? Ela aprontou, né? E aí, professor? Aprontou, né? Ela aprontou. Quem que vai apurar o processo? Quem que vai julgar? Vai ser a CGU. Ah, professor, mas no estado do Mato Grosso não seria a Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso? Negativo, porque o legislador, no seu artigo 9º, atribuiu essa competência expressamente para quem? A Controladoria Geral da União, a CGU. Bacana? Entenderam? Então, assim que pode ser cobrado na prova, se cair na prova este assunto, eu digo para vocês que menos de 1% dos alunos irão conseguir acertar. Agora vocês entenderam aqui o papel da CGU. Então vem comigo. Então a CGU aqui, só para a gente terminar o papel da CGU do controle interno, ela tem a competência originária de quê? A competência originária de apurar os processos de julgamento da administração pública estrangeira, tá? Independentemente do estado ou ser nacional, de estado, do município, não interessa, né? E a CGU, ela tem também a competência concorrente, né? Concorrente para o quê? Para avocar, concorrente para instaurar e julgar aí os processos aí, tá? Para concorrente aí para poder julgar os processos da administração pública federal. Federal, aqui não, aqui é uma lei nacional. Vamos lá, artigo 10, vem comigo. O que diz o artigo 10? O artigo 10 ele vai falar do procedimento. Esse capítulo fala do processo administrativo de responsabilização. Lembra lá do processo administrativo disciplinar? Tem o quê? Instalação da comissão. Vem comigo. Ó, o processo administrativo para apuração de responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora. Ou seja, aquela autoridade que instaura, ao mesmo tempo ele já consigna a comissão que vai conduzir os processos. O que a lei diz? Composta por 2 ou mais servidores estáveis, né? Olha a qualificação, né? A qualificação tem que ser servidores estáveis, né? Ou seja, aqueles que já adquiriram a sua estabilidade, aqueles que já cumpriram lá o estágio probatório, já foi avaliado no estágio probatório e teve publicado a sua estabilidade. Então, isso aqui é um detalhe importante que cai bastante em prova. Outro detalhe importante, a questão do quantitativo, né? O legislador aqui, ele economizou bastante, né? Ele colocou apenas, né? 2, né? 2 ou mais. 2 ou mais. Então, no mínimo, é 2, né?
2 ou mais, né? Contrariando que normalmente é 3, né? Normalmente é 3, né? Ele colocou 2 ou mais, assim quis o legislador. Bacana, né? Então vem comigo, né? O que diz o parágrafo primeiro? Então o parágrafo primeiro, ele trouxe o quê? Ele trouxe alguns instrumentos especiais para que essa comissão possa trabalhar. Tá? Inédito isso aqui estamos falando do processo administrativo, isso aqui não é um inquérito policial, isso aqui não é uma CPI, isso aqui não é uma investigação do Ministério Público, é o que? Administrativo, vem comigo, olha só, o ente público, por meio de seu órgão de representação judicial, ou equivalentes, procuradorias gerais, né, do Estado, do município, da Fazenda Nacional, do INSS, a AGU, né, a Advocacia Geral da União, ok, né? A pedido da comissão, olha aí, a pedido da comissão, que se refere ao CAPT, essa comissão designada para apurar lá no processo administrativo de responsabilidade, olha só que coisa importante, poderá requerer medidas judiciais necessárias para investigação e processamento das infrações, inclusive de busca e apreensão. Olha o poder que tem essa comissão. Então, a comissão, tá, solicitar à Procuradoria do Estado ou a AGU, não depende aí, esses, né, entrarão com pedido judicial e o juiz poderá conceder medidas necessárias à investigação, inclusive busca e apreensão. Tá aí, busca e apreensão. Aí você pode entrar também como quebra de sigilo também, né? Quebra de sigilo, pode colocar aí quebra de sigilo também, ou seja, poderes investigativos a essa comissão. Isso é novo, cara. Se eu fosse examinador, eu ia cobrar este assunto na prova, cara. Porque isso aqui exige muito conceito, né, cara? Muito conceito, inclusive busca e apreensão. Ah, professor, ele pode solicitar aqui escuta telefônica? Não, não pode, porque tem uma lei de escuta telefônica bem específica que diz que tem que ser autoridade policial, não é isso? A autoridade policial que está conduzindo o inquérito ou o Ministério Público no âmbito da sua investigação, né? Ou seja, é um outro assunto. Então, olha aí, tá? Importantíssimo, ou seja, o legislador, quando criou esse parágrafo, demonstra claramente a sua intenção. Eu quero dar poderes para resolver busca e apreensão, né? Rapaz, o cara vai lá, a comissão solicita uma busca e apreensão na sede da empresa, né? Para pegar os dados contábeis, não sei o quê, para computador, para fazer a perícia, né? Cara, disso aí o cara já fica em desespero, a empresa, né? Olha aí. Pensa que vai ser preso, né? Parágrafo 2º. A comissão poderá, olha só, outro instrumento que a legislação deu à comissão, cautelarmente, uma medida cautelar, propor à autoridade instauradora que suspenda os efeitos do ato ou processo do objeto da investigação. Ou seja, um contrato fraudulento que ela está investigando, então a comissão pode pedir, aí poderá, a comissão, né? Pode propor à autoridade a suspensão dos efeitos do ato ou processo cujo objeto de investigação. Mais uma medida aí de gestão importantíssima, né? Ok, né? Daqui a um dia não vai precisar mais de poder judiciário, né? Parágrafo 3º. O parágrafo 3º diz o prazo que essa comissão deverá concluir os trabalhos. A comissão deverá concluir o processo no prazo de 180 dias contados da data da publicação do ato que a instituir e, ao final, apresentar relatórios. Olha aí, o relatório final, né? Olha aí. O relatório final, claro, tem que ser conclusivo para todas essas questões aí. Sobre os fatos apurados e eventual responsabilidade da pessoa jurídica. Ele vai ter um relatório e, no final, ele vai ter que ser conclusivo. Há ou não responsabilidade da pessoa jurídica. Se tem, vai sugerir a forma motivada as sanções a serem aplicadas, né? Recordando, quais as sanções aqui? Multa, né? E ou, né, pode ser isolada ou cumulativamente, o que? A publicação extraordinária. Aí. Tá? Tá aí. Pronto para vocês, né? Bingo, né? Tá aí. Ok, né? Isso aqui no processo de quê? De apuração de responsabilidade. Ok. O prazo previsto para o terceiro, que é 180 dias,
poderá ser prorrogado mediante o fundamento da autoridade instauradora. Então, ele pode autorizar. Eu achei aqui um pecado aqui, que ele falou que pode ser prorrogado, deixou aberto. Ele não diz aí se pode ser prorrogado por uma única vez ou pode ser prorrogado por igual prazo, né? Ele deixou em aberto aí para que o decreto fale sobre isso, né? Lembrando que cada estado tem um decreto, então eu estou evitando até falar um pouco do decreto, né? Porque isso pode ser que você está estudando para o concurso estadual, né? Então você tem que tomar cuidado em relação a isso, né? Vem comigo, artigo 11, né? Estamos falando o quê? Do processo administrativo de responsabilização. Então você tem lá a fase, né? O que a gente já falou o quê? Da instauração. Instauração, você tem que saber a pessoa competente para instaurar. Normalmente a pessoa que instaura, ela julga, ok? Falamos da competência concorrente da CGU, no caso do processo executivo, Poder Executivo Federal, tá? Aí o seguinte, aí você tem a instrução do processo que é feito aonde? Na comissão. Falamos da comissão, né? Então o que acontece? Nesse processo, você vai ter que ouvir a defesa. Defesa de quem? Da pessoa jurídica em questão. Então, o artigo 11 fala dessa defesa. No processo administrativo para apuração de responsabilidade, será concedido à pessoa jurídica prazo de 30 dias para a defesa. Aí, tem 30 dias para se defender, contados a partir da intimação, né? No caso aqui, teria que ser citação, né? Ele está sendo citado, né? Que está respondendo, né? Não intimado para os demais atos processuais, né? Então, contados a partir da intimação, tem 30 dias, né? Artigo 12, vem comigo. O processo administrativo com o relatório da comissão será remetido à autoridade instauradora, né? Na forma do artigo 10, para o julgamento. Ou seja, o artigo 12 trata de quem vai julgar. Professor, quem que vai julgar? Quem vai julgar vai ser a autoridade que instaurou o processo administrativo, né? Então tá aí, ele que vai fazer o quê? Ele que vai fazer o devido julgamento desse processo aí, né? Com base no relatório da comissão, vai ser remetido, né? Vamos lá, continuando, né? Artigo 13, falando ainda do par. A instauração de processo administrativo específico de reparação integral do dano não prejudica a aplicação imediata das sanções estabelecidas nessa lei, né? E aí, professor, o que diz isso aqui, né? O que fala, cara? Isso aqui é questão de interpretação, ó. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. A instauração de processo administrativo, ó, então nós temos aqui, quando ele fala aqui, ó, instauração, né? Tá, vamos colocar aqui, processo administrativo de responsabilização. Aí ele fala, específico, para quê? Reparação do dano. Tá? Aí ele fala, dano integral, ok, não prejudica a aplicação imediata das sanções. Ou seja, então aqui, ó, você vai ter o quê? Um segundo par. A possibilidade de segundo par. Esse segundo par aqui é para aplicações das sanções. Multa e publicação. Então, o efeito do artigo 13, no meu modesto
Modesta interpretação significa dizer que o ente público poderá fazer um processo apartado para falar da reparação do dano, tá? E um outro processo apartado para a aplicação das sanções previstas no artigo 6º, inciso 1 ou 2. Ou poderá, né, não prejudica, né, poderá fazer um só processo de administrativo de reparação, de responsabilização, para apurar tanto o dano quanto para a aplicação das sanções, que eu acho mais viável, né? Então ele está dizendo aqui que você pode ter dois processos andando ao mesmo tempo. Um não prejudica o outro. Tá? Professor, por que tem que ter, professor, esse cara aqui? Principalmente aqui nas sanções. Nós vimos que as decisões das autoridades deverão ser o quê? Fundamentadas, né? Ó, deverão ser fundamentadas, né? Tá aí. Então, isso que está dizendo aí, essa possibilidade, né? Legal, né? Ele quis separar, ele quis dar agilidade, né? Por quê? Porque essa reparação do dano aqui, gente, é mais difícil você calcular, não é isso? O outro não, para você aplicar essas sanções aqui é mais fácil, você tem que ter medidas aí investigativas que você pode fazer, buscar buscas de apreensão, pode constituir provas, né, depoimentos, assim por diante, né? Parágrafo único. Concluído o processo e não havendo pagamento, o crédito apurado será inscrito na dívida ativa da Fazenda Pública, né? Então aí, fazendo o processo, né, apurou tudo, né, e não pagou, o que está dizendo aqui? O crédito vai ser inscrito na dívida ativa da Fazenda Pública, né? E aqui vai ser aquela dívida pública não tributária, né? Dívida pública, dívida ativa, aliás, né? Não tributária. Para quê? Porque isso aqui já é um título executivo, já pode aí, a Fazenda Nacional já está executando esse título, ok? Bacana, vamos lá, vamos continuar aqui, né? Artigo 14, né? Olha só. O artigo 14, ele trouxe a possibilidade, qual que é a intenção do artigo 14, né? É o pagamento. Ó, nós estamos falando do quê? Do processo administrativo de responsabilização. A gente já falou da Constituição, falamos da comissão, falamos da defesa, falamos do relatório final, ok? Falamos aí de processos específicos, né, de reparação do dano. E agora, falamos também que poderá ser convertido em dívida ativa, aqui, ó, não havendo pagamento, o crédito apurado será inscrito em dívida ativa, né? Ok, já vai ficar lá registrado. E o artigo 14? O artigo 14, houve a preocupação do legislador em efetivamente receber esse recurso. Aí ele trouxe aqui um princípio aqui muito questionado no direito, né? Que fala da desconsideração da pessoa jurídica, né? Desconstituição da personalidade da pessoa jurídica, né? Professor, o que significa a desconstituição da personalidade da pessoa jurídica, né? Significa dizer, agora eu falo com condição de empresário. Eu tenho uma empresa, né? Por exemplo, lá concurso, lá tem um capital social R$100 mil. Capital social, R$100 mil lá, a empresa lá concurso, né? Então significa dizer que a concurso ela vai, no decorrer das suas atividades, exercer o quê? Atos de comércio. Aí, o lá concursos, não sei o que aconteceu, foi lá e sofreu um processo civil de reparação de dano no valor, tá? No valor de R$200 mil. Tá? Claro, lá concursos não tem patrimônio. E aí, professor? Aí primeiro, vamos buscar o sócio. Não, não é assim. Primeiro, você vai ter que processar a pessoa jurídica. Tá? Se você não conseguir o pagamento via pessoa jurídica, você poderá estender os efeitos dessa ação aqui ao sócio, só que o sócio é depois, e do que? Na medida da participação do capital social dessa empresa. Por isso que tem, isso aqui é um direito empresarial, isso aí é fundamental para a proteção das empresas, né? Aí nós temos esse conceito aqui, que foi o Código de Defesa do Consumidor que trouxe para o Brasil a desconsideração da personalidade jurídica, né? Então lá no direito do consumidor, o cara entra lá com o processo, ele já pede o quê? Já pode cobrar diretamente os sócios, o patrimônio pessoal dos sócios, né? Então, quando você desconsidera a pessoa jurídica, significa dizer que você pode cobrar lá. Tá? Pode cobrar lá quem?
que você pode cobrar? Os sócios, né? Professor, onde mais que ocorre esse dispositivo da desconsideração da personalidade jurídica, né? Também acontece muito no direito do trabalho, né? O cara já entra com a ação, já pedindo, cobrando a empresa e os sócios, né? Não, está errado, né? Não é que está errado, é uma brecha que as leis permitem aí, nesses dois casos. Então, nós temos aí esse dispositivo aqui, da desconsideração da personalidade jurídica, né? Tirando aqui a regra geral lá do Código Civil, né? Do processo civil. Nós temos o quê? No CDC e lá na Justiça do Trabalho. E aqui também. Só que aqui ele colocou parâmetros mais concretos, né? A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na lei. Primeiro caso, então o cara quer o quê? Dissimular, ele quer tentar enganar, né? Ou para provocar confusão patrimonial. Professor, o que é confusão patrimonial? É aquele momento na qual a empresa, o patrimônio da empresa, e nós temos aí o princípio da contabilidade da entidade. O que é o princípio da contabilidade da entidade? O patrimônio da empresa não se confunde com o patrimônio do sócio. Tá? Então temos duas pessoas aí diferentes. A pessoa jurídica, o que acontece? O cara fez uma confusão, né? Ele utiliza, né, do vice-versa, confusão. Então, no caso de confusão, poderá ser solicitado o quê? A desconsideração da personalidade jurídica. Sendo estendido todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores, olha aí, aos seus administradores, sócios com poderes de administração, observados o contraditório e a ampla defesa. Então, olha aí o princípio da despersonalização da pessoa jurídica, né? Aí eu tenho que fazer aqui um elogio ao legislador, né? Ele falou, não vai ser como lá no consumidor, que qualquer coisa já está desconsiderando a personalidade jurídica, né? Não pode, cara, não é assim, né? Lá é direto, entendeu? Lá é diferente, lá é outro Brasil, lá, né? Aqui não, falou, olha, o Brasil tem que aprender a respeitar as empresas, cara. Eu digo isso para vocês, tem que aprender a respeitar as empresas, né? Então o que ele fala? Eu vou desconsiderar em dois casos. Você agiu de má fé. Tá aí. Para quê? Para dissimular lá a prática. Ok, aí nesse caso, ok. Ou você utiliza da confusão, você não está cumprindo as regras contábeis, está confundindo o patrimônio da pessoa física com a pessoa jurídica. Neste caso, vai ser desconsiderada aí a natureza jurídica e, claro, na desconsideração, você pega os sócios aí, administradores, né? Os administradores da empresa, aqueles que têm poder dos atos de negócio, e mais os sócios administradores pela empresa. Bacana? Vamos lá, artigo 15, né? O que acontece? O último dispositivo, né? Aqui cria uma obrigação para a comissão designada para apurar o par. Tá? Uma obrigação, um dever. Uma obrigação para a comissão. O que diz aqui? Diz o seguinte, após a conclusão, você, membro da comissão, você é obrigado a encaminhar os autos para o Ministério Público. A comissão designada para a apuração da responsabilidade de pessoa jurídica, olha aí, a comissão, após a conclusão do procedimento administrativo, quando que termina a conclusão? A partir do momento que ele efetua o relatório. Dará conhecimento, olha o verbo dará, não é poderá, dará, ele é obrigado a fazer isso, ao Ministério Público de sua existência para apuração de eventuais delitos. Então encaminha para o Ministério Público, para o Ministério Público aí providenciar aí a devida ação aí, a devida ação judicial do caso concreto, né? Pronto, terminamos o par, né? E agora, pessoal, um outro dispositivo, um dispositivo aqui que não é novo no nosso direito brasileiro, mas muito importante, né? O que acontece? Vamos lá, pela ordem. Capítulo 1 falou o quê? Das disposições gerais. Ali falou da responsabilidade objetiva, da responsabilidade subjetiva. Não é isso? Falou dos conceitos de administração pública estrangeira. Bacana, fechou. O capítulo 2 falou dos atos lesivos. São 5 atos lesivos que as pessoas jurídicas irão responder. O capítulo 3 falou da responsabilização administrativa, que poderá ocorrer
Duas sanções, multa e publicação periódica, extraordinária. Como é uma responsabilização administrativa, ela tem que ser feita com base em um rito. Qual que é o rito? Processo administrativo de responsabilização. Pá, tá aqui. Falamos de quê? Falamos de autoridade aí que vai instaurar, falamos da comissão, falamos da defesa, falamos do julgamento que é a mesma pessoa. Bacana, passamos a régua, né? Ok, fechou, né? E agora, professor? Agora é o seguinte, ainda no âmbito administrativo, a lei criou um dispositivo de colaboração à comissão importantíssima. Tá? Muito semelhante à famosa delação premiada. Então, delação premiada, ela vai circular em torno de quem? Do Poder Judiciário. Acordo de leniência, tá? Acordo de leniência você tem que vincular. Você viu esse cara aqui, acordo de leniência, automaticamente você vai ter que lembrar Lei Anticorrupção. Lei 12.846 de 2013. Esse é o objeto da cobrança de sua prova. Professor, no comecinho do seu discurso, em relação ao acordo de leniência, você falou que isso aqui não é um instrumento novo, exatamente. Esse instrumento aqui, salvo engano, foi criado em 2004. Tá? Então, esse dispositivo foi criado em 2004, lá na Lei Antitrust, né? Lei Antitrust, que é lá do mercado financeiro, tá certo? É outra coisa, né? Eu falo isso porque eu sou professor de conhecimentos bancários aqui da LAC, então eu tenho esse conhecimento, né? Eu vivo nesse métier, né? Então vamos lá, então aqui é o acordo de leniência. Tá? Então o acordo de leniência, ela vem o quê? Seguir os moldes do quê? Da delação premiada. Qual que é o objetivo, professor? Contribuir com a apuração dos fatos, tá? Com a apuração dos fatos. Então, aqui é o acordo de leniência. Lembre-se, delação premiada, né? Acordo de leniência, o que você tem que saber? Quem que está autorizado, quem que a lei aí compete para aceitar o acordo, né? Para celebrar o acordo, quais os benefícios aí e quais os requisitos necessários para esse acordo, né? Então, vamos lá. Artigo 16. A autoridade máxima de cada órgão, ou entidade pública poderá celebrar o acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nessa lei. Ok, então parou. Então, quem que tem competência para celebrar? Sempre a autoridade máxima de cada órgão, seguindo lá o conceito do processo administrativo disciplinar. Ok, professor, ele vai celebrar esse acordo, né? A quem? As pessoas jurídicas que colaborem efetivamente com as investigações. Então, aí. Com as investigações e o processo administrativo, sendo que esta colaboração resulte. Então, ele vai colaborar, né? Processo de investigação, né? Um processo de investigação. O que acontece? A gente vai ler isso lá no decreto, né? No decreto diz que antes de você montar o PAR, né? O processo administrativo de responsabilização, a autoridade competente ele pode fazer um procedimento de investigação para apurar, mais precisamente para instruir, para ajudar o que para verificar realmente se os fatos existem ou não num processo administrativo. Então está aqui. Então vai colaborar. Então as empresas elas querem colaborar. Tudo bem, mas colaborar, tudo bem, ok. Só que essa colaboração, obrigatoriamente, aí vem o ponto importante para o aluno fixar esse ponto para realmente aprender, essa colaboração tem que trazer o quê? Um resultado. Tá? Não adianta nada você colaborar, abrir as portas da sua empresa, chamar todo mundo para depor, tal, mas não gera resultado nenhum, nem para o processo administrativo, nem para a investigação. Então tem que produzir um resultado. Prof, qual o resultado? 2 resultados previstos aqui. Tá? Primeiro, né? Identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber. Professor, o que é a identificação dos demais envolvidos quando couber? Esse aqui é o famoso dedo duro. Delator. Ele está delatando, né? Delatando outros, né? Então tá aí, professor, como é que pode ser esse cara aqui? Olha só, né? Vamos lá que tem um conluio de 5 empresas. 5 empresas, bum, né? 5 empresas lá envolvidas lá num cartel lá de licitação, que aconteceu bastante na Lava Jato, principalmente na questão lá da Petrobras, outras empresas aí, né? Vamos lá, várias, né?
5, né? Todas elas lá esquematizadas, né? Ok. E aí, professor? Aí uma delas se arrepende, fala, puxa vida, sabia que isso ia dar merda, eu não vou continuar com o erro. Eu vou tentar um acordo de leniência. Tudo bem. Ela participa, ela colabora efetivamente com a investigação desse cartel e com o processo administrativo. Tudo bem, está colaborando, mas ela tem que dar um resultado plausível, ela dedurar os outros. Olha aqui, identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber. Por isso que eu sempre digo, orientação jurídica. Você pegou um cliente, uma cartel, tem 5, cara, corre, faz o acordo primeiro, delata, você já tem lá o primeiro, ó, resultado, você delatou, não, realmente existe, você confirma o fato, papapá, e participou também, fulano, ciclano, então, rapaz, então, depois da delação premiada, o povo quer delatar primeiro, já produziu o resultado, que aí o cara chega lá por último, ele vai delatar quem, não tem mais quem delatar, todos os fatos já estão lá, pronto, não tem mais resultado aí, a administração pública não vai celebrar. Então, essa aqui é a primeira hipótese do resultado plausível para o acordo de leniência. Segundo, a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito de apuração. Ou seja, ele vai ter que apresentar provas do ilícito, né? Então, ele vai lá, então isso aqui é provas, né? Olha, ó, provas, né? Provas de participação dele e dos comparsas dele. Aí. Então, normalmente, o cara que faz primeiro tem um benefício maior aí da lei. Tá? Então, isso aqui é a regra do acordo de leniência. Cara, cai em concurso, cai. Tem que saber? Tem. É fácil? Muito fácil. Né? O aluno aqui da LAC aqui não tem como errar. Tá? Não tem como errar. Professor, e agora? Exercício, treino, vem comigo. PGE, CESP 2019, cargo de procurador do Estado. Vem comigo, né? Para apurar ilícitos administrativos lesivos a licitações, contratos públicos, admite-se o Poder Executivo Estadual celebrar acordo de leniência. Ok, acordo de leniência. Aí. Então, aqui está cobrando acordo de leniência. Vou marcar aqui que vamos detalhar esse sujeito. Com as pessoas jurídicas que tenham participado do certame, desde que a colaboração dessas seja efetiva. Correto, né? Seja efetivo, né? Então, fala acordo de leniência. Professor, esse aqui é acordo de leniência de onde? Contratos, né? Contratos públicos, né? Licitações, né? Então, ó, lei 12.846 de 2013. Bacana, né? Essa lei aqui é o quê? Pessoas jurídicas. Bateu, né? Tem o quê? Colaboração efetiva, ou delata ou apresenta provas robustas sobre o caso, né? Professor, aqui está falando Poder Executivo Estadual. Exatamente por quê? Porque essa lei é uma lei nacional para todos os entes da federação. Então, é de competência da Procuradoria? Correto, né? Do Poder Executivo Estadual, o chefe lá, no caso o governador, em firmar esses acordos de leniência. Gabarito super correto, né? Super correto, aluno aqui da LAC Concursos faz uma questão dessa com os pés nas costas, né? Gabarito correto. Vamos lá. No artigo 16 do caput, ele falou o seguinte, da possibilidade do acordo de leniência. Nós vimos que ele tem que contribuir ou com a investigação ou com o processo administrativo de responsabilização que já está em andamento. Tem que gerar dois resultados práticos, delatar os comparsas, não é isso? E provas dessa delação, de que realmente participou, de que ocorreu aquilo ali, tem que provar, né? É importante? Claro que é importante, né? Importante. Aí ele fala, além do resultado, ele tem que ter 3 requisitos fundamentais. Ó. O acordo que trata o caput somente poderá ser celebrado se preenchidos cumulativamente, ou seja, se faltar um dos requisitos, ele não poderá ser celebrado. Né? Os seguintes requisitos. Primeiro requisito, né? Pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre o seu interesse de cooperar com a apuração do ato ilícito. A pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar. Então, a administração pública ela não vai estar oferecendo. Então, ela tem que se manifestar do interesse. Não, eu quero participar. Ok. 2. Pessoa jurídica cesse completamente o seu envolvimento na infração investigada.
a partir da data da propositura do acordo. Então, ele vai ter que cessar, claro, né? E, finalmente, né, um terceiro item importantíssimo está aqui. A pessoa jurídica admita sua participação no ilícito, né? Então, ou seja, ela confessa, né? Ela confessa, né? Ah, professor, isso aqui é básico. Não, isso aqui é o ponto mais difícil que tem no direito, cara. Tá? É a prova, né? A prova. Então, quando a pessoa confessa um delito, um ilícito, pronto, fica tudo mais fácil, né? Fica mais fácil para o Ministério Público, fica mais fácil para o juiz e assim por diante, tá? Então é o seguinte, ele reconheça, ela confesse, né? Eu digo porque eu já fiz parte de comissão de administrativa aí, principalmente de PAD, né? O difícil é isso, cara, é você comprovar a participação. Então quando o cara vai lá e já confessa, admite a sua participação, fica tudo mais fácil, né? Ok, né? E coopere plena e permanentemente com as investigações e o processo administrativo, comparecendo sob suas dispensas sempre que solicitada a todos os atos processuais até seu encerramento. Então, esses aqui são os requisitos para ele solicitar aí o acordo de leniência, né? Então, acordo de leniência. Pô, professor, bacana, estou vendo aí, né? Mas, professor, o que eu vou ganhar com isso? Eu estou confessando a minha culpa. Eu estou dedurando meus comparsas. Eu não estou mais logrando êxito. Né? Primeiro que você vai contribuir com a justiça, né? Ok? Né? Principalmente a justiça divina, né? Para quem não acredita nisso, é essa que realmente vale. Mas a lei, ela tem que dar um incentivo para isso. Tá? Ela tem que dar um incentivo. Professor, qual que é o incentivo que trouxe? Foi aqui agora o parágrafo 2º, que são os benefícios. Então terá 3 benefícios aquele que venha afirmar um acordo de leniência. 3 benefícios. Vamos lá. A celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica das sanções previstas no inciso 2. Professor, qual que é esse inciso 2? Aplicação, publicação extraordinária, aquela vexatória, né, que quer expor a empresa. Tá? Então ele vai, as 2, né? Bacana, então a 2 ela vai estar isenta. Apenas a 2, né? Tem outra. E no inciso 4 do artigo 19. Vamos lá. O assunto agora são sanções. Ok? Você tem administrativas. Administrativas, artigo 6º. 2. Você tem a multa. Multa e outro você tem a publicação. Esse cara aqui, na administrativa, ela vai receber a isenção. Fechou? Né? Isenção. E você tem as judiciais. São 4. Perdimento dos bens. Suspensão do CNPJ. Você tem cancelamento do CNPJ, que é a pena máxima para a pessoa jurídica, né? Aqui não estamos punindo aqui o CPF, a pessoa física, não, que é a pessoa jurídica. E, finalmente, você tem aqui, a 4ª, que é a perda de incentivos fiscais. Então, aqui são as sanções. Tá? Tudo isso, mais então, vamos lá. Resumo geral das sanções aí, das punições à pessoa jurídica. Administrativa, artigo 6º, 2. Multa e publicação. Então, a publicação já matei aqui. Ele fez um acordo de leniência, isenção. E
do inciso 4º, que é aqui, perda de incentivos fiscais, né? Então, ó, esse aqui, ó, se ele fez o acordo de leniência, vai continuar recebendo os incentivos, né? E, finalmente, reduzida em até 2/3 do valor. Aqui, redução. Ó, reduzirá em até 2/3 do valor da multa. Pô, e a multa, você sabe, né? É de 0,1% a 20% do faturamento bruto em relação ao exercício anterior. Super puxado a multa, né? Então tá aqui. Então isso aqui é os benefícios, né? E claro, se você fez aí, né, a reparação dos bens aí, né? Então você vai ter o quê, ó? Ó, judiciais. Vai ser suspensa? Não vai. Não vai, cara, vai nem patelar, né, praticamente, né? E agora é o seguinte, no acordo de leniência, a gente vai falar já no parágrafo 3º, não exime o cara de fazer a reparação do dano, né? Sobre esse assunto, eu tenho que fazer comentários práticos, efetivos, que já aconteceram no Brasil, né? Eu não vou falar o nome das empresas aí, né? Eu já vi empresas aí, claro, da construção civil aí, que estavam envolvidas na Operação Lava Jato, né? Que eles firmaram acordo de R$1 bilhão, né? Foi lá, assumiu a culpa, dedou todo mundo, apresentou as provas, tudo isso administrativamente, claro, né? E aí o seguinte, reparou o dano, né? Pagou a multa, o acordo, o valor total do acordo foi de R$1 bilhão, né? Tá aí. Mas os caras iam chegar nisso aí, né? Então esse aqui é o benefício. E aí, professor, vale a pena? Claro que vale a pena, né? Claro que vale a pena, porque aí, ó, as empresas poderiam ter seu CNPJ cancelado, né? Aí o cancelamento. Claro que é judicial, o artigo 19 é lá do judicial, que vai ser o próximo capítulo que nós iremos estudar na esfera judicial. Então, o parágrafo 2º do artigo 16 são os benefícios, né? O que eu ganho celebrando o acordo de leniência? É isso. Parágrafo 5º, vem comigo, ó. 3º, importante. O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado. Então, são 3 coisas aqui. A lei anticorrupção. A reparação integral do dano causado. Isso aí não tem desconto, isso aí não tem nada. Ele vai ter que reparar o dano que causou. Tá aí. Segundo, administrativa. Multa e publicação extraordinária. A multa pode ser reduzida a 2/3 e a outra pode ser isenta. Então, temos depois o que? Lá a judicial, que a gente vai falar daqui um pouquinho. Mas isso aqui é importante demais, né? Parágrafo 4º. O acordo de leniência estipulará as condições necessárias para assegurar a efetividade da colaboração e o resultado útil do processo. Então, vai ser um acordo mesmo, com cláusulas certinho, né? Para a participação, né? Parágrafo 5º, vem comigo aqui. Os efeitos do acordo de leniência serão estendidos às pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo econômico. Então, tem um grupo econômico gigantesco, né? Então, vai ser estendidos às demais. Automático? Não. De fato e direito. Desde que firme o acordo em conjunto, respeitadas as condições neles estabelecidas. Eu já vi prova de concurso falando que é automático, não é automático. Então, para o grupo econômico, né, uma das empresas afirmou um acordo, elas poderão aderir a esse acordo, né? Vão ter que aceitar, vão ter que aderir a esse acordo para fazer parte do acordo de leniência, né? Aqui estamos falando de empresas monstruosas, né? Parágrafo 6º, vem comigo, né? As propostas de acordo de leniência somente se tornará pública após a efetivação do respectivo acordo, salvo no interesse das investigações e no processo administrativo. Ou seja, né? Então, o acordo de leniência, até a sua celebração, ela é em sigilo. Não pode ser divulgado. Tá? Então, ela é sigiloso. Professor, eu fiz o acordo, celebrei, mas não publicou. Pode? Pode. Eu não falei para você que tem que gerar um resultado? O cara dedurou os comparsas, né? Então começou lá um processo de investigação, a empresa lá tomou a iniciativa, procurou a administração pública, viu, foi lá, dedurou todo mundo, firmou o acordo. Professor, mas se publicar esse acordo, o que vai acontecer? As outras empresas poderão destruir as provas, né? Então poderá permanecer em sigilo, salvo no interesse das investigações e do processo administrativo de responsabilização. Está continuando, está o processo em andamento. Tá? Ou seja, se você publicar, você vai estar apresentando as provas do acordo de leniência, né? Você poderá prejudicar o processo administrativo, poderá viciar. Então, neste caso, poderá ser mantido o sigilo. Não importará o reconhecimento da prática do ilícito investigado,
a proposta de acordo de leniência rejeitada, né? Então, o que acontece aqui? Nós vimos que um dos elementos fundamentais para a celebração do acordo é que ele confessa, ele admite a sua participação. Então, ele fez tudo, admitiu. Só que chegou lá a autoridade competente, lá a Procuradoria de Advocacia Geral da União, chegou à conclusão, nananina, não, nós não vamos aceitar. As provas aqui que ele apresentou não contribuem em nada no processo. E aí, professor? Ele tinha confessado por escrito como o acordo não foi firmado, não foi concluído, ele foi rejeitado, então não vale essa comissão. Justo, né? Muito justo, né? Não importa em reconhecimento. Então, aquela parte do item 3, Isso aqui é justo, né? Não aceitou o acordo, o autor não vai admitir a culpa dele, né? Por isso que o cara tem que ir, na certeza, né? Artigo 8º. Em caso de descumprimento do acordo de leniência, a pessoa jurídica ficará impedida de celebrar novo acordo pelo prazo de 3 anos contados do conhecimento pela autoridade pública referindo-se ao descumprimento. Então ele fica aí na geladeira por 3 anos e esse prazo já foi cobrado multa e concurso. Parágrafo 9º, né? Fala do quê? Da prescrição. A celebração do acordo de leniência interrompe o prazo prescricional dos atos ilícitos previstos nesta lei. Nós vamos ver lá na frente, né, nas disposições finais, que o prazo prescricional é de 5 anos, né? Então vamos colocar aquele meu caso, né? Aquele meu caso lá. Então o gerente lá dos negócios com o setor público pisou na bola. O professor passou 5 anos, ninguém pegou nada. Acabou, prescreveu a ação. Não tem mais o que fazer. Descobriram antes. O que acontece? O prazo estava correndo. Vai interromper. Na prova vai cair suspender. O que é interromper? Depois de interromper, ele inicia do zero. Suspende não, ele conclui o prazo. Então, ele vai interromper, né? A Controladoria Geral da União, CGU, é o órgão competente para celebrar os acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo Federal, bem como no caso de atos lesivos praticados contra a administração pública estrangeira, né? Então, aqui, nós temos aqui 2 casos, né? De lei federal e de lei nacional, né? A primeira parte aqui, então vai ser a CGU, ela vai ter a competência para celebrar, aqui então é lei federal, né? Ou seja, né, os efeitos no âmbito do Poder Executivo Federal, né? E a parte final aqui, a administração pública estrangeira, né? Então aqui é lei nacional, né? É feito para tudo e para todos. Então lá no município do Iapó, por exemplo, teve lá um ato contra a administração pública leniense, então, estrangeira. Então esse acordo vai ser celebrado por quem? Pela CGU, né? Olha aí como a CGU nos últimos anos ganhou uma importância significativa na administração pública brasileira, né? Artigo 17, vem comigo, último artigo, né? Sábia sacada essa aqui do legislador. A administração pública poderá também celebrar acordo de leniência com a pessoa jurídica responsável pela prática de atos ilícitos, previstos na Lei 866 de 93, com vistas à isenção ou atenuação das sanções administrativas estabelecidas em seus artigos 86 a 88. O que aconteceu aqui? Houve uma ampliação dos efeitos do acordo de leniência, né? Então nós temos aqui o acordo de leniência, só para fazer um resumo para vocês, né? O primeiro momento que teve o acordo de leniência, que é da própria administração pública, foi lá em 2004, né, com a lei antitrust, né? Lei antitrust, está aí, para competir aí a questão de concorrência ilegal, lá especificamente do mercado financeiro. Ok, bacana, né? Então esse é o acordo de leniência lá. Segundo, acordo de leniência para a Lei 12.846 de 2013, que é a Lei Anticorrupção, que nós estamos estudando agora. Tá? E o que o legislador falou? Cara, lá na lei de licitações, no intuito, tá, de contribuir com as sanções administrativas do artigo 86 até 88, que aqui tem suspensão, tem declaração de idoneidade e assim por diante, poderá também ser aplicado esse instituto maravilhoso que é o acordo de leniência. Então, é extensivo também
a lei de licitação. Boa questão de prova isso aqui. E agora, pessoal, agora vamos fazer 2 treinos aí top para vocês. Tribunal de Justiça de São Paulo, CESP, né? Só que na verdade aqui é VUNESP, né? Tudo bem, tá? VUNESP 2019, cargo de administrador, né? Assinale a alternativa que está de acordo com a Lei 12.846, Lei Anticorrupção. A. O processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade competente, pela autoridade instauradora, composta por 2 ou mais servidores estáveis, né? E aí, professor, exatamente, né? Esse cara aqui é o que diz aí o parágrafo 1º, salvo engano, artigo 16 da lei, né? Então, correto, já chegamos aqui à conclusão, né? B. No processo administrativo para apuração de responsabilidade, ou seja, né, lá no PAR, né, ok, será concedido à pessoa jurídica o prazo de 15 dias para a defesa. Errado. Qual que é o prazo? 30 dias, né? Não tem como não acertar, cara. C. O acordo de leniência exime a pessoa jurídica, tá certo? A jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano. Não, tá errado. Nós vimos, né, que são 3 tipos de punição, né? Primeiro, a reparação do dano, as sanções administrativas e as sanções judiciais, né? Então, a reparação do dano, em qualquer momento, ela sempre deverá ocorrer sem nenhum desconto, né? Então, está errada. Vamos comigo aqui. D. Em caso de descumprimento de acordo de leniência, a pessoa jurídica ficará impedida de celebrar novo acordo no prazo de 5 anos. Negativo, né? No prazo de 3 anos, né? Ok. Letra E. A competência para instauração e o julgamento do processo administrativo, competência, né? De apuração de responsabilidade de pessoa jurídica, não poderá ser delegada? Está errado. Ela poderá ser delegada, ela não pode ser o quê? Subdelegada. Ou seja, uma questão aí que foi Ctrl+C, Ctrl+V da lei, e com certeza o aluno que fez o nosso curso acertou todas essas questões aqui com o famoso pés nas costas, né? Então, gabarito correto, gabarito letra A. PGA Amapá FCC 2019, cargo de procurador. Então, vamos lá comigo, né? A Lei Federal 12.846 de 2013, também conhecida como Lei Anticorrupção, estabelece determinadas disposições acerca da realização do acordo de leniência entre outras pessoas envolvidas em atividades ilícitas, ali mencionadas o poder público. A esse respeito, o referido diploma institui que, ou seja, vamos lá, comando da questão, Lei Anticorrupção. A pessoa jurídica que celebrar o acordo ficará inteiramente isenta das penalidades instituídas na referida lei, mantendo-se, todavia, as sanções que tenham sido aplicadas na legislação referentes à lei de licitações e contratações públicas. Falso, né? Por que está falso, professor? Porque é o seguinte, quando ele faz um acordo de leniência, né, ele vai ter 3 benefícios. Primeiro, a isenção da publicação extraordinária. Segundo, ele vai ter o quê? A isenção lá do artigo 19, inciso 4º, que é lá judicial, que vai ser o quê? A perda de incentivos, ele vai continuar com seus incentivos. E, finalmente, uma redução de até 2/3 da multa. Então, não é inteiramente isenta, né? É parcialmente isenta de alguns pontos, 3 pontos especificamente, né? Letra B. Para celebrar o acordo de leniência, é requisito prévio a reparação integral do dano causado pela pessoa jurídica proponente. Essa letra B é uma letra B muito interessante. Aquele aluno que estudou de forma superficial foi na letra B. Com certeza, né? O que acontece? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Puxa, professor, você explicou tudo, hein? O que acontece? Nós temos aqui um procedimento específico para a reparação do dano, tá? Então, o legislador, ele não colocou essa possibilidade expressamente, né? Ela não colocou essa possibilidade, não colocou. O requisito aqui são apenas 3, né? Tá? Ele assumir que fez, ele cessar e ele ter a iniciativa inicial. São 3 requisitos apenas, né? Então, está errada essa questão nesse sentido aqui, né? C.
Os efeitos do acordo de leniência serão automaticamente estendidos às pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo? Não. Eles terão que fazer o quê? Eles vão ter que aderir, né, ao acordo aceitando as cláusulas. Então está errado, não é automaticamente. Letra D. Rejeição da proposta de acordo de leniência implicará no reconhecimento tácito. Não é tácito, é no não reconhecimento, né, do ato ilícito permitindo a aplicação imediata. Está errado, né? Senão ele podia fazer o quê? Uma pegadinha, né? Uma pegadinha. Letra E. Em caso de descumprimento do acordo de leniência, a pessoa jurídica ficará impedida de celebrar novo acordo com prazo de 3 anos. Ok, contados do conhecimento verdadeiro. Essa questão aqui, ó. Então ele colocou Ctrl+C e Ctrl+V. Então o gabarito correto desse exercício aqui é a letra E. É a letra E. Bacana, gabarito, letra E, né? E agora, professor, vamos fazer o seguinte, já passei de 1 hora aí, 1h20 aí dessa parte da aula. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha para o café e na volta a gente retorna para terminar a lei 12.846. Já retorno. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseada em exercícios da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro. E essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo. E o primeiro programa, o programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui! Clique lá.